Falei o nome errado, elétrica mesmo. Ah, porque eu tava assim, gente, sinapse física. As sinapses elétricas, existem sinapses elétricas que é por junções gap. Eu vou, quando a gente falar, eu vou ter aula, a gente vai ter uma aula depois quando falar de sistema nervoso, eu vou falar um pouco sobre os neurotransmissores em si. E essas sinapses químicas, elas são mediadas por neurotransmissores. As sinapses elétricas têm junções gaps ou junções comunicantes que são entre dois neurônios e aí o impulso passa por eles. Não tem liberação de neurotransmissor, né? É diretão. Tanto que no livro tem até uma imagem, né? Tem imagem ali em cima. O que a gente mais estuda e o que mais cai mesmo é sinapse química. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Vamos olhar aqui o livro de novo. Ixi, peraí. Odeio quando isso acontece. Diminui. Aqui. Tá. Deixa eu ver. Aqui, esse que eu queria fazer. O gráfico representa modificações elétricas na membrana de um neurônio potencial de membrana, mostrando o potencial de ação gerado por um estímulo em dado momento. Tá vendo? É esse gráfico que aparece mais em prova, não aquele do Enem. Esse que é o pico e desce, não vai mostrar tipo, um comecinho, né? De acordo com a análise do gráfico, pode concluir que a curva X corresponde à despolarização do neurônio, a curva Y corresponde à fase de repouso do neurônio, W indica o momento de repolarização da membrana, Z indica a abertura de canais de cloro para restabelecimento do potencial de repouso, o tempo zero mostra a desmielinização do neurônio, logo a interrupção da despolarização. Qual desses aqui vocês marcariam? Alguém? Alguém? A Lívia falou que marcou C. Mais alguém? C também, né? Uhum. C indica o momento de repolarização da membrana. Então, assim, para o AS, galera, é mais saber o impulso nervoso, tá? Bainha de melina, essas coisas. O que eu tô mais dando foco mesmo, tá? Deixa eu ver se tem. Como que é essa questão? Essa aqui é boa. Vamos fazer, ó. O tecido nervoso do ser humano é composto por bilhões de células desempenhando diversas funções, entre elas a condução do impulso nervoso. A figura ilustra uma organização sequencial de neurônios, nas quais a sinapse é química e mediada por neurotransmissores. Aí está mostrando aí os neurôniozinhos, núcleo nuclear do detrito, corpo celular, axônio, bainha de mielina, né, formada pela célula de Schwann, e continua. Aí toda tal organização é fundamental, pois o percurso celular de um impulso nervoso, nesse caso, é unidirecional em todos os neurônios e também em suas terminações, bidirecional em todos os neurônios e também em suas terminações, reversível na maioria dos neurônios, não o sendo em suas terminações, unidirecional dependendo de seu estímulo inicial em suas terminações, ou bidirecional dependendo do seu estímulo inicial em suas terminações. Qual vocês marcariam?
Lívia falou letra A. Mais alguém? Por que não seria a letra D? Porque não tem esse negócio de dependendo de um seu estímulo. De qualquer jeito vai ser unidirecional. Não, e também o estímulo inicial em suas terminações, não. Terminações a gente chama de terminação do axônio, né? As terminações nervosas. O estímulo começa no dendrito. Então, não é dependendo do seu estímulo inicial nas terminações, não vem pelas terminações, é dendrito, corpo celular, axônio. Aí, no final do axônio, tem as terminações, que são os telodendros, né? Aquela coisa que abre assim. Então, seria a letra A. Unidirecional em todos os neurônios e também em suas terminações. Não tem como ser o contrário. Ó, 7. A respeito da célula representada a seguir, assinale a alternativa correta. 1, 2, 3 e 4, né? 3 pode apresentar-se envolvido por uma camada proteica que tem uma função acelerar a transmissão do impulso. Em 4, existem vesículas contendo substâncias capazes de gerar impulsos em células próximas. 1 é responsável por gerar a energia necessária para o funcionamento da célula. D é capaz de gerar um impulso sempre que estimulada, independentemente da intensidade do estímulo. Ou 1 pode estabelecer contato com as células musculares, sendo responsável pelo controle das contrações. Qual aí que seria certo? Tem até uma coisa que eu lembrei de falar com vocês disso aí. Galera, vocês estão muito quietos hoje. Quando eu falei do Kahoot, todo mundo comentou aí, falou: é legal, uhul, amei, faz. Quero ver agora aí, aqui, ó, participando, hein? Sim, seria a letra B, tá? Entendi, Colope, tudo bem. B, ó, em 4 existem vesículas que podem gerar impulso. Quando bota aqui é envolvido por uma camada proteica que tem função de acelerar a transmissão, não é proteica, é gordura, tá? Bainha de melina é feita de gordura, não é proteína. Um é responsável por gerar a energia necessária para o funcionamento dessa célula, de jeito nenhum. Um só recebe. Agora, eu também não tive uma noite de sono boa. Quando bota assim, é capaz de gerar um impulso sempre que estimulada, independentemente da intensidade do estímulo, então, a lei do tudo ou nada é assim, você precisa de um estímulo que é o limiar lá para desencadear a despolarização da membrana. E esse estímulo, vamos supor que um determinado neurônio é menos 55 milivolts. Para ele, só com menos 55 milivolts. Caso chegue o estímulo de, sei lá, menos 20 milivolts, ele vai despolarizar? Vai, mas ele vai despolarizar igual se ele tivesse despolarizado com menos 55. Então, não adianta você dar uma intensidade muito grande do estímulo nervoso. A despolarização e a transmissão do impulso vai ser igual se ele tivesse recebido aquele que é o limiar dele. Então, por isso que aí está errado, independentemente da intensidade do estímulo. Se o estímulo for baixo, nada acontece. Se o estímulo for o que ele precisa, despolariza. Se o estímulo for acima do que ele precisa, vai despolarizar, mas igual como se ele tivesse recebido o que ele precisava. Por isso que é a letra D. Tem um outro jogo que eu gosto de fazer também, só que esse aí tem que ter um preparo maior, que é o Gartic, que é de desenhar, né? E aí fazer Gartic dos assuntos é maneiro também. Mas o Gartic você tem que ser ao vivo. Eu adoro Gartic. Mas pode deixar que eu vou fazer o Kahoot para vocês. É muito bom. Ó, 8. As figuras a seguir ilustram dois circuitos neuronais formados por neurônios do mesmo tipo. O circuito A está em repouso e o B está estimulado. Não sei se vocês conseguem ver nessa imagem. Vou até dar um zoom aqui, ó. Porque dá para ver menos e mais, tá? Pois é, o Gartic não rola.
Vai ter que ser o Kahoot só para vocês fazerem depois mesmo. Porque alguém aqui assiste aula pelo celular? Porque o... Ah, eu gosto dela, é legal, mas eu prefiro o... Ui, sistemas, né? O sistema é mais legal. A gente já vai chegar. Que? Você prefere planta, Luiz? Você é a única pessoa. Ó, então vamos ver esse daqui. Aqui está mostrando em A menos do lado de dentro, mais do lado de fora. E aqui os estímulos invertendo polaridade, né? Gente, que absurdo, é porque vocês ainda não... A gente não começou a fisiologia, a gente está falando ainda de histologia. E a gente vai ver sobre animal ainda, né? A minha outra frente é sobre vírus, bactérias, protozoários e doenças e animais. A gente vendo Nemo. Era muito bom, né, gente? Saudade. Eu também adoro. Ó, como assim, Cecília, você não gosta de planta? É melhor você gostar de planta e não gostar da matéria de biologia. Tem que gostar de planta. Meu Deus, planta é lindo. Vamos fazer essa daqui então, galera. Ó, analisando os dois circuitos, pode-se afirmar que o circuito A está em repouso porque não tem capacidade de transmitir qualquer impulso. O circuito B está sofrendo despolarização e repolarização da membrana celular. No circuito B ocorre a passagem do estímulo de um neurônio para o outro por meio da liberação de mediadores químicos pelos terminais sinápticos. Quais dessas que estão corretas? 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, 1, 2 ou 3? Deixa eu diminuir aqui. E aí, quais dessas que estão corretas? Em repouso, porque não tem capacidade de transmitir qualquer estímulo. B, está sofrendo despolarização e repolarização. E no circuito B ocorre a passagem por meio de liberação de mediadores químicos. O Luiz acha que é a letra C. Quem mais? Quem dá mais? Vamos, galera. Tenta aí. Tem que acabar com isso. Eu acho engraçado quando que vocês mandam C, B, E. Eu digo a pergunta, será que é isso? A 1 está errada, tá? Seria 2 e 3. Então, seria a letra B. Aqui está em potencial de repouso? Tá, está em repouso. Mas não tem capacidade de transmitir qualquer estímulo? Tem capacidade. Quando receber um impulso nervoso, vai causar despolarização e tal. Ele só está em repouso. Então, seria a letra B mesmo. Ok? Queridos, olha só. Então, como eu estava dizendo, vou mandar um Kahoot para vocês sobre os assuntos AS. Eu já mandei lista de exercícios sobre os temas de todos que vão cair. Então, sistema imunitário, lembra a diferença de vacina e soro, tá? Tecido muscular, importante saber os tipos de músculo, se a contração é rápida, se não é, se ela é voluntária, se não é. Os tipos de fibra, fibra do tipo 1, fibra do tipo 2. O que mais de tecido muscular?
Aqui de tecido nervoso, né? A propagação do impulso nervoso, como que o neurônio é formado, as partes do neurônio, essas coisas. Porque a gente só tem 5 questões, né? Eu acho que é um pouquinho. Bianca, Hum, rapidão. Tipo, tem uma questão discursiva que pede para explicar o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso. O tá. que seria? Quando a gente fala de a membrana desses neurônios, os dendritos têm somente receptores de membrana. Eles não têm como vesículas carregando neurotransmissores chegarem lá nos dendritos e se abrirem. Eles só têm receptores. Quando você vai para o final do axônio, tem essa divisão, né? E aí no final dos botões terminais lá nos telodendros, a membrana desses botões terminais, ela vai ter vesículas que vão se abrir. Então, os receptores, o estímulo só é unidirecional porque só libera neurotransmissores lá na membraninha dos telodendros, né, que é o final do axônio, e o estímulo, os neurotransmissores só podem ser recebidos por receptores que só estão presentes nos dendritos. Então, por isso que é o dendrito que recebe e vai até o final. Dendrito, corpo celular, axônio. Vê se entendeu. Lívia, entendeu? Ah, tá. Qualquer coisa eu mostrava a imagem. No livro de vocês tem uma imagem disso? Deixa eu ver onde. No capítulo, no livro 4, tá? Quando, no começo lá do capítulo. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ah, não tinha no livro aqui. É porque se você for olhar aquela imagem, eu tenho ela aqui. Ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó, essa imagem aqui. Então, a membrana pós-sináptica, que vai receber os neurotransmissores, ela só tem os receptores, ela não tem como abrir. E aqui o telodendro, né, o final do axônio, a membrana pré-sináptica que tem a abertura das vesículas. Então, por isso que é naquele sentido. Então tá, galerinha. Um beijo para vocês. Mando o Kahoot assim que possível. Vou até anotar aqui em vermelho. Kahoot, terceiro ano. E aí vocês fazem para treinar. Eu também acho muito pouco, Léo, só 5 questões. Por isso que é importante eu mandar para vocês listas de exercícios para vocês fazerem, porque isso agora está dependendo muito mais de vocês pegarem para estudar, né, para a prova, tipo vestibular, do que para nossa aula, porque 5 questões eu acho muito pouco, cara. Mas tudo bem, né?